A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos juntos para aprender acerca de palavras de paz. Deus está no controle sempre, nos ensinando a perseverar, a caminhar, a confiar e acreditar que o melhor sempre irá acontecer. Amém? Você está sintonizado conosco, pastor Ailton, a paz do Senhor Jesus, diaconisa Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aí para aprender acerca da palavra. Já vai compartilhando, já vai fazendo com que mais pessoas cheguem a esse pleno conhecimento de toda a verdade. Está chegando conosco também aí Alex, como também a Ju, que Deus abençoe. Que Deus, de uma forma poderosa, esteja já entrando dentro do seu lar, visitando toda a sua família. Diaconisa Vicentina, a paz do Senhor Jesus. Deus esteja abençoando também a evangelista Hilda. Deus esteja levando o grande ensinamento hoje a cada um de nós, né? Nós vamos aprender hoje uma sugestão dada pela nossa querida irmã Valdinéia sobre o livro de Esther, né? Nós vamos aprender sobre Esther. Esther nos ensina muito. Esther tem um ensinamento profundo, um ensinamento muito importante para cada um de nós. E é algo que nós precisamos, né, a cada dia praticar. Roberta Barbosa, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, minha filha. Que Deus abençoe poderosamente. Adriane, a paz, meu filho. Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus. Deus esteja já nos dando força, nos dando direção, que Deus continue nos sustentando, né? O Ellerson, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando de uma forma gloriosa e poderosa a cada um de vocês, né? Eu creio que a cada dia, a cada momento que nós estamos na presença de Deus, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, né? A gente vai aprendendo acerca daquilo que Deus deseja e quer nos ensinar. Pastora Edna, na paz do Senhor Jesus, e hoje o Senhor vai nos ensinar acerca do que Ele ensina, né, na palavra ali de Esther, no livro de Esther. É uma situação difícil, todo mundo sabe que Esther está sendo colocada em uma posição privilegiada, depois de a rainha Vasti ter desonrado, né, o rei Assuero ali, naquele momento do seu banquete, diante de todos os que estavam ali. Acaba que, naquela hora, o rei, ele vamos dizer assim, orientado pelos seus príncipes, né, pelos aqueles que estavam ao seu lado, a levantar uma nova rainha. E é interessante que a gente já aprende neste momento que, por mais que a gente não entende, por mais que a gente não compreende os propósitos de Deus, Deus, na verdade, ele vai agir de uma forma assim muito interessante, né? Está chegando também aí nossa irmã Valdiné, que deu a sugestão, nossa irmã Filomena. E aí o que acontece? Radassa, né, que é conhecida agora como Esther, a pastora Vera também está aí conosco. Nós vamos ver que, na verdade, Esther é colocada no lugar de Vasti. Ela passa a ser a rainha, ela passa a ocupar uma posição, vamos dizer assim, de destaque no reino, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E qual que é o interessante de tudo isso já nesse começo? Deus sempre tem um plano para a nossa vida. Deus sempre tem um propósito para cada um de nós. Quem sabe, né, diante de todos aqueles caos, de todos os acontecimentos, né, que aconteceram na vida de Esther, ela pensava, né, quem sabe, que ela era uma pessoa desprovida do favor de Deus, que era uma pessoa a quem Deus não se importava, porque perdeu, né, os seus pais muito jovem e foi cuidada ali pelo seu tio. Mas a palavra de Deus diz que ela é colocada naquele reino como a rainha. Então Deus já tinha um propósito, Deus já tinha algo realmente preparado para Esther. E nós temos que entender isso, que Deus sempre tem um plano para as nossas vidas. Deus sempre tem um propósito para que possamos desfrutar em relação à sua vontade. Quem olha a história de Esther no início, pensa que ela era uma pessoa que sofreu muito, que, né, recebeu um duro golpe
por tudo que havia passado e enfrentado até então. Mas quando Deus começa a mudar, quando Deus começa a revelar o plano dele, o projeto dele na vida de Esther, é que a gente começa a entender, a gente começa a compreender. Será se os pais de Esther estivessem realmente vivos e cuidando dela, ela teria esta oportunidade? Ela estaria sendo colocada na posição a qual ela agora passa a ocupar? Então, muitas vezes a gente não entende no princípio o trabalhar de Deus, a gente não compreende porque passamos por situações tais como essa que Esther está enfrentando, ou até mesmo semelhantes, porque passamos por momentos difíceis. Às vezes tem pessoas que questionam, por que eu passei tanta necessidade na minha vida? Por que eu fui tão perseguido em toda a minha trajetória? Por que eu sempre vi pessoas sendo abençoadas e eu aparentemente nunca consegui alcançar nenhum dos meus objetivos? Às vezes, naquele momento em que você viveu, que você passou por tudo aquilo, você não entendia, você não compreendia. Só que Deus estava preparando algo lá na frente. Deus estava fazendo com que a sua vida viesse a passar por um curso, né, que Ele queria e era necessário para que você estivesse no centro, na vontade realmente de Deus. Se nós olharmos, né, a história de Jacó, se nós pararmos para analisar o que Jacó ele vive ali com seu irmão Esaú, e ele tem que abandonar a casa de seu pai, ir para o deserto, depois ir para Padan-Aram, a gente começa a entender por que Deus permitiu que aquilo ocorresse. Por que Deus permitiu aquilo acontecer? Porque Jacó precisava estar naquele lugar. Ele precisava ir para Padan-Aram, para depois voltando para lá no Val de Jaboque. Era o percurso que ele tinha que passar. Era a trajetória que ele tinha que percorrer. Muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende por que Deus, né, o Senhor, permite que nós venhamos passar por momentos difíceis, complicados em Fátima Amaral. Situações que às vezes a gente não entende e não compreendendo, até pensamos que Deus, por algum momento, alguns minutos, né, em algumas etapas da nossa vida, deixou a cada um de nós, nos desamparou. Mas na verdade não é isso. Deus estava permitindo que nós viéssemos ser colocados, na verdade, no centro do seu propósito. Lembra quando José, ele é completamente, né, vamos dizer assim, levado a passar por momentos difíceis, né, da parte dos seus irmãos, vendido para o Egito. José ele está indo para o centro da vontade de Deus, ele está sendo conduzido, na verdade, a vivenciar algo que Deus já tinha determinado em sonhos para ele. Só que ele não entendia. Então nunca pense que o que você está vivendo, o que você está atravessando, é algo que vai só te humilhar ou te enfraquecer na sua fé, ou te abater na sua caminhada. Deus tem um propósito nisso. Deus ele tem um propósito em tudo o que está acontecendo na verdade. E no caso de Esther, Deus queria que Esther estivesse ali. Havia um propósito de Deus muito grande para que ela estivesse naquele lugar. Deus é soberano e coloca cada um de nós no lugar certo e na hora certa. Esther não poderia estar ali nem antes, Esther não poderia estar ali nem depois. Deus age justamente no momento certo. Ela é colocada no reino, ela passa a possuir a posição de rainha no momento exato, no tempo correto que o Senhor havia determinado. E nós precisamos entender isso. Nada na sua vida vai acontecer por acaso. Não é eu que vou determinar, né? É agora ou passou o tempo. Não, Deus ele age no momento certo. E é importante dizer isso. Porque pode ser que tem pessoas aqui agora, neste momento, assistindo esta live, que diz assim, pastor, é porque eu pensava, eu achava, até eu pensei que Deus iria fazer isso ou fazer aquilo, e agora não há mais tempo. Por quê? Não é porque findou o nosso tempo, findou o nosso, vamos dizer assim, o nosso momento realmente de esperar, que Deus ele perdeu a força, ou que Deus ele não vai mais trabalhar. Eu até penso diferente. Eu penso que quando as nossas expectativas humanas elas se esgotam, é que começa então o trabalhar do Senhor. Deus ele age na contramão, né? É justamente quando todas as portas se fecham, é que Deus abre a porta que ele prepara.
É quando todas as pessoas nos deixam que Deus se revela estar do nosso lado. É quando o impossível se apresenta, é que Deus começa a revelar que Ele é o Deus, né, que faz o impossível se tornar possível. Então nós temos que crer, na verdade, que o tempo que nós estamos vivendo, o momento em que nós estamos atravessando, é o tempo escolhido por Deus. É o momento exato que Deus ele separou e Ele reservou para cada um de nós. Não está você vivendo o tempo errado. Não está você vivendo um momento, vamos dizer assim, um momento que você não esperava e que de repente passou a acontecer. Não, é um propósito de Deus. O fato de você estar vivendo isso hoje, essa situação, nesse exato momento, é porque Deus determinou, Deus preparou isso. E Deus, Ele sabe porque foi agora que Ele determinou, que foi agora que Ele preparou. Deus está nos ensinando que Esther, ela assume o reino, ou seja, a posição de rainha, no momento exato em Solange, no momento exato. Então, às vezes você fala assim, pastor, depois de anos agora, já, né, com a idade avançada, Deus ele abre uma porta para mim. Por que não abriu a sua porta quando eu tinha 20 anos, 30 anos? Porque com você, com 20, 30 anos, quem sabe você não iria valorizar o que Deus está te entregando hoje. Ou vice-versa, né? Deus está te entregando hoje algo, ainda que você seja novo aos seus olhos, porque Deus sabe que você já está preparado. Ele já tem ideia do que você é capaz de fazer. Então nunca diga para Deus que você não está pronto, que você não acredita no seu potencial. Esther estava ali. E ela vai até pensar isso, né? Ela vai falar assim, olha, fala para Mardokai que na verdade eu não posso me apresentar. Eu não posso me colocar diante do rei porque há 30 dias que ele não chama ninguém, eu não sou chamada a estar na presença dele. Mas não é o homem que vai te chamar. O que eu vejo nisso? Por mais que o rei não tinha chamado Esther, por mais que o rei nunca, né, em momento algum, aceitou que uma pessoa entrasse à sua presença sem ser chamado, e às vezes até deferia a sentença de morte contra aquele que se atrevia a tal procedimento, Esther tem que entender que ela foi escolhida por Deus. E quando Deus nos escolhe, Ele nos manda fazer coisas que às vezes a gente não entende, a gente vai ter que ser testado. E sendo testados, temos que estar prontos para ser aprovados. Esther, ela fala assim, eu não posso, porque senão ele vai me matar. Se ele não estender o cetro para mim, me autorizando a chegar perto dele, a sentença é de morte. E eu vou morrer. Aí Mardokai falou assim, uma coisa impressionante. Ele falou assim, ô Esther, será que não foi para este propósito que Deus te colocou a assumir essa posição que você hoje possui? Será que não foi para este fim que Deus te levantou como rainha neste reino? Muitas vezes a gente não entende, né? Por que depois que a gente alcança algo, por que depois que a gente está bem estabilizado, começam a acontecer situações na nossa vida que parece querer tirar a nossa paz? Só que Deus revela para nós aqui no livro de Esther que Deus ele nos coloca em patamares, em posições elevadas, mas Ele tem um propósito para que a gente venha cumprir. Esther estava ali não só porque ela merecia, não só porque ela era bonita, não só porque ela era realmente a escolhida, né, do rei, mas ela estava ali porque Deus tinha um propósito na vida dela. E Deus ele vai trabalhar esse propósito mesmo que seja um momento de aflição, mesmo que seja num momento de grande apuros, porque Esther, ela entende que nesse momento ela é a única saída. Mardokai consegue colocar isso na mente de Esther, ao ponto dela entender que ela precisa, ela necessita fazer algo. Ela não pode se omitir, ela não pode fugir daquele grande momento, ela não pode se abster, ou seja, se recuar naquela hora. Mas ela tinha que enfrentar. E ela decide, né? Esther decide, então, a proclamar um jejum, a proclamar um tempo de santificação, de separação. Ela ensina que para que possamos reconhecer o chamado, para que possamos agora entender o propósito de Deus, precisamos estar preparados. Esther então se prepara, ela se consagra
para que Deus fale com ela, para que Deus direcione os seus passos, para que Deus conduza ela na sua vontade, porque ela entende que Deus a chamou para fazer aquilo. Quem sabe Deus não te chamou para ser o libertador, ou uma libertadora? Quem sabe Deus não te chamou e te posicionou nesta batalha a qual você está enfrentando com um propósito, com um grande propósito de você ser usado, ser usada poderosamente. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente até reclama, questiona, fala com Deus que a gente não acredita, mas Deus está usando Esté, gente. Deus está usando Esté. Eu tenho comigo um ensinamento, né, da palavra de Deus que diz assim, que quando Deus nos chama, quando Deus nos posiciona para um grande propósito, o mundo espiritual se levanta. Parte dele para nos dar direção, parte dele para tentar nos bloquear, para tentar nos impedir de avançar. E Esté, ela sente isso, ela percebe isso. Naquele momento em que ela está colocada numa posição de destaque, parece que tudo agora vem contra ela para fazer ela ser humilhada, envergonhada, e até mesmo uma pessoa confrontada, sendo ela a rainha. Só que ela entende que há um outro lado, uma outra parte do mundo espiritual que quer ajudar ela e quer impulsioná-la para fazer algo. Ou seja, Esté tinha uma missão. O que eu quero que você entenda é que você também possui uma missão de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. E ela precisava ter paciência para agir com sabedoria. Aí está um ponto muito importante. Nós precisamos ter essa paciência para que possamos agir com sabedoria, para que não venhamos fazer loucuras. Aí eu me lembro de Jesus, quando naquela ocasião que ele estava dentro do barco e o mar começa a ficar agitado e os discípulos todos desesperados, principalmente Pedro, né? Pedro ali desesperado, gritando e chamando Jesus, socorre-nos, salva-nos, Senhor. Jesus pacientemente ele levanta, com uma voz tranquila, ele dá ordem ao vento, ele dá ordem às águas do mar e tudo se acalma. Porque ele vai agir com sabedoria. Ele vai agir, irmão Antônio dos Santos, ele vai agir com sabedoria, ele vai agir sabendo o que ele está fazendo. A paciência nos gera fé. A paciência nos promove a um estágio muito maior de uma fé convicta naquilo que Deus ele pode fazer. E Esté, quando ela proclama aquele jejum, é como ela estivesse agora descansando em Deus, esperando a direção do Senhor. Porque ela não vai agir, ela não vai fazer nada enquanto Deus não der para ela a direção. E isso faz parte também, né, do nosso dia a dia, da nossa vivência com Deus, da nossa intimidade com o Senhor. Não adianta só buscar, não adianta só esperar a direção de Deus se eu não estiver sendo paciente. Se pacientemente eu não agir com sabedoria diante das circunstâncias. E Esté, quando ela recebe a direção de Deus, ela não tem dúvida, não. Ela logo marca, ela vai convidar o rei para um banquete. E ela, naquele banquete, ela vai recebendo as estratégias de Deus. Ela vai fazendo aquilo que Deus vai orientando ela no seu coração. Até que ela chega naquele ponto crucial, né? Que ela faz com que Ramã, que era um dos que se levantara contra o povo judeu por conta da sua rincha com Mardoquai, porque ele tinha o seu ego ferido contra aquele homem que realmente era temente a Deus, temia ao Senhor acima de tudo. E Esté, ela vai fazer ali a sua petição. E naquele momento que Esté faz a sua petição, que ela faz aquele pedido ao rei, e ele concede e manda que a sentença que Mardoquai, né, havia sido, né, vamos dizer assim, acusado, e ele seria condenado, né, a morrer numa forca, aquela sentença em Quitéria, Maria. Naquela hora, a sentença que era para Mardoquai reverte.
ela vira para Ramã, que vai ser envergonhado diante de todos. Por quê? Quando Esther ela se posiciona diante de Deus, quando ela se posiciona diante do Senhor, ela faz com que o favor de Deus, a mão do Senhor, comece a trabalhar em favor do povo. Então, vamos lá. Eu preciso entender que eu nunca, diante do Senhor, vou estar no lugar errado. Deus me coloca sempre no lugar certo, na hora certa, que Ele decide me usar. Então, você está no momento a qual você está vivendo hoje, no centro da vontade de Deus. Se você teme a Deus, se você está buscando ao Senhor, se você é temente, né, e faz aquilo que Deus te ordena, você está no centro da vontade de Deus. Até mesmo você que hoje, quem sabe, está aí chateado, me transferiram de setor, me mudaram, né, de departamento, ou então eu estou vendo que estão me perseguindo. Não, você está no lugar certo que Deus te quer. Você não vai ser colocado em qualquer lugar simplesmente porque alguém te perseguiu, não. Deus, ele permitiu isso. A permissão de Deus, às vezes, vem de maneira que a gente não entende, que a gente não compreende. Deus, ele age de maneiras que, às vezes, a gente vai ficar até mesmo a primórdia, ou seja, no início, chateado, né? Até ficamos nervosos com Deus, porque falamos assim, mas como que Deus permite uma coisa dessa? Porque Ele sabe que é naquele lugar que Ele te quer. É nesse lugar que Deus, ele quer que você esteja. Então, muitas vezes, a gente reluta, não porque a gente é desobediente, é porque a gente não entende. É porque a gente não compreende o trabalhar de Deus. Uma vez que você passa a entender o propósito de Deus na sua vida, você aceita, você compreende e faz aquilo que Deus manda. Esther compreendeu. Ela entendeu que ela deveria estar ali, ela tinha que estar naquele lugar e tinha um propósito de Deus na vida dela. E aonde Deus te colocou é o lugar que Deus quer que você esteja. Esse lugar onde você está é justamente o lugar que Deus, ele quer, ele precisa te usar. E aí é onde Deus, ele entra com a questão que eu te disse, né? Que Deus, ele vai direcionar Esther, ele vai fazer que Esther ela seja realmente agora participante do plano que ele tinha para a vida dela. E não só para a vida de Esther, mas para a vida de todos que estavam ali, principalmente Mardoquai, que estava sofrendo. Então, o que Deus, ele quer de mim? O que Deus, ele quer de você? Que nós venhamos acreditar que ele nos direciona, ainda que aparentemente aos nossos olhos pareça ser uma direção errônea, uma direção errada. Deus, ele nos coloca justamente no lugar certo, no momento certo, né? No momento exato. Deus, ele revelará para cada um de nós qual era o seu plano, qual era o seu projeto para aquilo. Então, Esther, ela consegue frustrar os planos de Ramã e ela salva o povo. Ela se torna, né, pela mão de Deus, a salvadora daqueles que estavam ali. Daqueles que estavam ali. Esther, por ser uma mulher, ela representa a igreja. E muitas vezes a igreja, ela não aceita a posição que Deus a coloca. Muitas vezes a igreja não entende por que Deus nos coloca a estar em determinados lugares, em determinados momentos, em determinadas horas, fazendo coisas que às vezes a gente não quer. Mas a igreja, ela tem o papel de intercessora. A igreja, ela tem o papel de clamar e de entrar na presença do grande rei. Entrar na presença do grande rei para colocar as intenções do povo de Deus, do povo do Senhor, para que Deus esteja salvando, revertendo as situações e os quadros que oprimem este povo. Então hoje nós vamos fazer o que Esther fez, nós vamos orar a Deus. Nós vamos pedir que Deus esteja trabalhando em favor de situações que estão te afligindo. Quem sabe você não ouviu ou recebeu informações de que algo terrível está ocorrendo ou acontecendo contra os seus familiares, contra alguém que você muito estima. E agora chegou o momento de você ser como Esther, entrar na presença de Deus, para que ele aponte o cetro da justiça em teu favor, na tua direção, e ele te dê o direito de pedir qualquer coisa, para que ele te conceda, para que ele realize
em favor da tua vida. Vamos orar? Então feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Chegou o momento de nós falarmos com Deus. Chegou o momento de nós falarmos com o Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai, como é bom poder meditarmos na tua palavra, conhecendo profundamente aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Santo Deus e soberano Pai, nós queremos aprender como Esté aprendeu. Nós queremos sempre estar no centro da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Portanto, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê, ó Deus, discernimento, nos faça, Deus, compreender e aprender acerca de todo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E nos ensina a caminhar na direção, meu Pai, na direção do Senhor, sem nos desviarmos, seja para a direita ou para a esquerda, mas que prudentemente possamos ser conduzidos retamente para o centro da tua vontade, e que nós venhamos ser usados, ó Deus, usados com autoridade, com poder, para mudar a sentença de morte, a sentença, meu Pai, proferida, ou a acusação colocada contra os nossos familiares, contra os nossos, ó Deus, a quem o Senhor sabe muito bem que temos clamado e pedido ao Senhor para que haja restauração, para que haja cura, para que haja libertação e principalmente a salvação. Santo Deus e soberano Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, nos dê a paciência de Esté e junto com a paciência nos dê a sabedoria para que possamos agir, para que possamos trabalhar segundo o teu propósito, segundo o teu querer, meu Deus. Fala conosco, ó Deus, de uma forma gloriosa. Fala com essa pessoa que comigo está orando agora. Meu Deus, esse que pensava estar no lugar errado, mas que hoje aprendeu que ele está justamente no centro da vontade do Senhor, no lugar exato ao qual o Senhor desejava que ele estivesse. Então dá a esta pessoa a revelação, dá a esta pessoa a direção para que venha fazer conforme aquilo que o Senhor tem determinado, para que alcance, meu Pai, a vitória, tanta essa vitória que tanto tem buscado, que tanto tem almejado. Fala conosco, Pai. Fala conosco de uma forma simples, porém de uma maneira que possamos compreender, que possamos entender o que o Senhor está nos dando como direção. Fala com esta pessoa, ministra o coração do teu povo e faça algo grande, meu Pai, algo extraordinário ser estabelecido. Quem sabe essa pessoa já tem te orado, já está fazendo o propósito, já está em jejum, mas ainda não conseguiu ouvir a tua voz, não conseguiu perceber qual tem sido a direção dada pelo Senhor. Então seja mais claro, meu Deus, seja mais objetivo, vá de encontro a cada um daqueles que tem dificuldade e não tem a sensibilidade de ouvir a tua voz, e se revela, meu Deus, e se mostra realmente a cada um desses como aquele que está no controle, aquele que está na direção de tudo quanto é necessário para que uma vida plena, um momento glorioso venha a ser estabelecido. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa segunda-feira, a qual nós vivenciamos na tua presença, a qual também fizemos mais uma vez o nosso trabalho social. Que o Senhor venha abençoar cada vida, cada nome que foi, meu Pai, anotado no nosso caderno de oração. Cada pessoa que pediu, meu Pai, por um familiar, por uma situação divergente, por cada pessoa que pediu, meu Pai, intervenção do Senhor e dos céus em favor da sua vida. Abençoa essas pessoas, e não somente elas, mas todos os obreiros da tua casa, todos aqueles que estão envolvidos, meu Pai, diretamente e indiretamente, para que em tudo sejam, meu Pai, recompensados pelo Senhor, e faça que esse trabalho nunca pare, nunca venha a cessar, mas que ele cresça, que ele seja, meu Pai, desenvolvido numa amplitude ainda maior de tudo que nós já experimentamos. Abençoa, meu Pai, também o dia de amanhã, o dia de terça-feira, onde vamos estar na nossa reunião das maravilhas do Senhor, onde buscaremos o Teu Espírito Santo. Derrama uma unção gloriosa, faça com que verdadeiramente o Teu povo seja tocado pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, crendo que assim há de ser feito.
Abençoa cada lar aqui representado, é o que eu te peço em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, Hermione? Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus continue fazendo com que a graça dele seja estabelecida em favor de cada um de nós. Amém? Então fica aí a mensagem de hoje, né? Palavras de paz. Lázaro Emílio, a paz, meu querido. Tudo bem? É o irmão, é o amigo da irmã Arlete. Que Deus continue abençoando, viu, Lázaro? Que Deus continue protegendo, cuidando do Senhor aí, onde o Senhor está, fazendo com que verdadeiramente a bênção dele seja derramada. Tá? É um prazer tê-los comigo, mais uma vez, aprendendo acerca da palavra de Deus, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós temos que lembrar uma coisa, nunca foi sorte, sempre foi Deus. É Deus que nos abençoa, é Deus que nos protege, é Deus que nos conduz, é Deus que está na direção de tudo que nós fazemos. Amém? Nunca pare. Acredite que o melhor de Deus, sem dúvida alguma, vai acontecer na sua vida. Tá bom? Gente, eu estou indo. Nós ficamos aqui meditando, aprendendo, mas amanhã eu volto. Hoje, né? Terça-feira, hoje eu volto às 23h30. Fiquem todos na paz do Senhor. Forte abraço. Evangelista Hilda, diácono Wellerson, nossa querida irmã Valdineia, a nossa diaconisa Elisângela, nosso cooperador Alex, diaconisa Vicentina, irmã Hermione, irmã Arlete, pastora Vera, todos vocês que estão aí, Fátima Amaral, Lázaro, Roberta Barbosa, todos vocês, um forte abraço, viu? Deus abençoe poderosamente. Fique na paz, que Deus abençoe. Me senti na paz, minha filha. Irmã Solange, beijo na Valentina, viu?